do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus, que é bom e misericordioso em nome de Jesus, irmãos, olha só, Deus, ele cuida da nossa vida e a gente precisa passar a entender as coisas dele com mais clareza, a palavra, a direção. Entender que Deus é misericordioso e ele está cuidando da nossa vida e diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado dele. O que nós precisamos aprender é buscar a presença, a manifestação, o cuidado dele em nome de Jesus. Amém? Já consagrou seu dia? Então consagre o seu dia, bora para a presença a palavra de Deus aqui em nome de Jesus, ó. Irmão, a palavra é viva, né? Então vamos aqui que a palavra é viva. Se ela é viva, ela vai transformar cada. Você lê ela hoje, é viva, vai falar comigo hoje. Eu vou ler daqui amanhã, vai falar de novo. E assim nós vamos tendo a direção cada vez mais clara das coisas de Deus. Olha só, no Salmos 27:4, Salmos muito conhecido, olha só, um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Irmão, olha só. A gente precisa entender por que eu preciso estar no lugar certo. Aonde que é o lugar certo? Na presença de Deus. No reino de Deus, buscando o reino de Deus, as coisas de Deus, as manifestações de Deus em nome de Jesus. Este é o lugar certo para que nós possamos estar em nome de Jesus. Esse é o lugar certo, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Aí ele fala assim, ó, um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei. Olha só, esse não é o texto base ainda, mas presta atenção. Ó, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação. Aqui está o primeiro trecho da base, buscar sua orientação. Irmão, para de achar, eu e você, nós vamos parar de achar que o que eu estou fazendo é bom, é certo, tá adequado. Não, eu preciso buscar a orientação de Deus. E nem estou falando que o que você está fazendo, que o que eu estou fazendo está errado. Presta atenção, a palavra de hoje é buscar a orientação de Deus, para que nós não entramos em situações que vai trazer problemas, dificuldades. O que ele falou? Ó, busquei, ele falou assim, ó, um anseio manifestei, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, o segredo é eu viver na casa do Senhor. Como é que é isso? Na casa do Senhor. Onde que é a casa do Senhor? Vamos mais clarinho aqui? Olha como é que Deus é maravilhoso. Onde que é a casa do Senhor? A casa dele. A casa dele. Onde que é a casa de Deus? Onde que Deus mora? Onde que Deus está? No reino do céu, não é isso? Em nome de Jesus. Nós sabemos que a igreja é a casa do Senhor aqui nessa terra, né? Nós vamos lá em ponto de encontro, né? Mas aonde que Deus está? Assim, onde que nós somos? Aonde que ó, um anseio manifestei a sua perdão. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, você sabe que a igreja é a casa do Senhor. Você lembra quando Jesus falou assim, ó, ele pega lá os salteadores, derruba as mesas e fala assim, ó, vocês estão transformando a casa de meu pai em lugar de venda, esse monte de coisa. Então não vai falar que eu estou falando coisa contrária aí não, tá? Jesus falou e a gente sabe que é. Agora o que eu preciso entender
É que, de maneira clarinha, querido, nós vamos estar no reino de Deus. Aonde é a casa de Deus? No reino de Deus. E Deus está lá, o reino dele. Que nós precisamos fazer? Buscar a presença dele, estar em todo momento. Por quê? Porque assim nós vamos contemplar a glória do Senhor e buscar orientação, querido. Não faz as coisas sem orientação de Deus, em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? Não fazer as coisas sem a orientação de Deus. Eu preciso, você precisa da orientação de Deus. Aí ele fala assim, ó: pois no dia da adversidade ele me protegerá, estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Irmão, nós vamos ser colocados em segurança. Agora, o que eu preciso fazer? Buscar a orientação do Senhor diante de cada coisa. Não é porque eu não sei que não tem uma orientação, mas eu nem sabia. Irmão, tá bom, então procura saber, em nome de Jesus, principalmente nas decisões, vai tomar uma decisão, procura saber o que você vai fazer, seja de, de situação espiritual, como também das situações cotidianas. Procura a orientação do Senhor. Não dá para eu fazer as coisas sem a orientação de Deus, em nome de Jesus. Não dá para a gente, mas eu vou fazer tal coisa. Sabe o que é? Eu vou fazer tal situação e eu preciso da orientação. Irmão, nós precisamos da orientação de Deus, em nome de Jesus. Olha só, texto base agora, ó, completa aqui com buscar a orientação de Deus, tá? Do Salmos 20, a parte no finalzinho aqui do versículo 4, 27, 4 Salmos. Ó, portanto, não sejais falto de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, o Paulo, o Paulo estava indo para onde? Para Bitínia. O que aconteceu? O Espírito Santo impediu. Que aconteceu? Ele estava tentando ir para Mícia, região da Ásia ali, né? E foi impedido, certo? Não aconteceu isso com ele? Ele foi impedido de ir para um lugar, foi impedido de ir para o outro, certo? Aí o que ele fez? Procurou compreender, portanto, não sejais falta de juízo, mas buscar compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que ele fosse para Macedônia, tanto que Deus deu uma revelação para ele ali, certo? Querido, presta atenção, a gente até falou isso ontem, né, de revelação de Deus. Irmão, o que nós precisamos entender? Procura compreender qual que é a vontade de Deus em nome de Jesus. Olha, presta bem atenção. A palavra de Deus fala que meu espírito não contenderá todavia com o homem, certo? Se nós entramos em condições e situações e estamos ali a todo momento, Deus está falando as coisas e eu estou querendo ir para o outro lado, irmão, aí aí a gente vai para o outro lado e depois traz consequência. Olha só, presta atenção aqui. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixar-vos encher pelo Espírito, em nome de Jesus. Aí você vai falar: irmão, eu não estou bebendo vinho, eu não estou bebendo pinga, eu não estou bebendo cachaça, eu não estou tomando outras coisas por aí e tal, eu não estou me embriagando com nada. Irmão, cuidado, que muitas vezes nós estamos nos embriagando, irmãos, com falácias, com conversas que não provêm de Deus na nossa vida, e aí daqui a pouco não, acha que tá tudo normal, às vezes tem coisa. O que é embriagar? A pessoa perde ali, não é que perde, né? Muitas vezes vai perder ali a capacidade de tomar uma decisão, de raciocinar. Porque, por exemplo, quando uma pessoa, na nossa lei de trânsito brasileira, se a pessoa beber e ela for pega lá pelo teste que fazem lá, né? Na hora que ela tá na estrada, o responsável lá, o guarda, enfim, a responsável pega lá e faz o teste, aí vai constar que ela tá com nível de álcool no sangue, certo? E aquilo ali faz o quê? Atrapalha os sentidos dela de tomar uma decisão. Às vezes, irmão, você não tá embriagado porque você tomou vinho, você nem toma vinho. Eu tô entendendo aqui. Só que nós precisamos entender que tem coisa que nos embriaga. Às vezes, o cansaço, a hora. Ó, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha à noite. Dormiu, não dormiu durante o dia, que é o melhor, ou perdão, não dorme
à noite, trabalhou a noite toda, trabalhou, a pessoa trabalha. Aí ela pega lá o veículo, ela tá cansada, tá embriagada pelo sono, tá lá, não é bem essa palavra embriagada, né? Mas ela tá com os sentidos dela sem poder tomar as decisões. Cuidado, tem coisa que tira, que nos embriaga, não é vinho, não é pinga, não é nada, mas nos embriaga. O que que eu preciso entender? Qual é o caminho? Me encher do Espírito de Deus e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Irmão, deixa o Espírito Santo te encher. Aí ele vai ensinar um caminho para mim e para você, ó, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. E aí ele fecha no versículo 20 aqui, cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, dá graças a Deus. Agora presta atenção, cuidado com aquilo que está fazendo eu e você. Nós perdemos o nosso sentido, a capacidade de raciocinar. O que ele está falando? Ó, não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Ó, que leva à devassidão, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Irmão, presta atenção, às vezes eu e você não estamos tomando vinho, não estamos enchendo a cara, mas nós estamos às vezes embriagados. Por quê? O que que ele fala aqui? Ó o que ele fala, para a gente entender. Ó, falando entre vós que leva à devassidão mas os deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós em salmo, fala em salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. Tem coisa que eu estou falando que não leva, que não vai trazer contenda, vai trazer problema, vai levar à devassidão. O que ele está falando para nós, irmão? E seja bem sábio. Tem coisa que vai tentar nos embriagar. Entra, pô. Ah, meu irmão, você tá falando aí, mas tá falando de pinga, tá falando de cachaça. Eu não bebo, claro, querido, que eu não bebo também, você não bebe, nós não enchemos a nossa boca disso. Mas o que que nós precisamos entender? Tem coisa que muitas vezes vai querer tirar o nosso sentido, é a capacidade de raciocinar, de tomar decisão. Em nome de Jesus, então, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Tem coisa que leva à devassidão. Tem coisa que eu preciso entender que vai tentar tirar os meus sentidos, a capacidade. O sono é uma delas. Às vezes, fisicamente, eu não estou com sono, mas espiritualmente nós estamos cochilando. Vai cair uma coisa perto de nós, a gente não consegue nem pegar. Por quê? A gente não está com sentido. O que eu estou querendo dizer para mim, para você? Busca a orientação de Deus, em nome de Jesus. Se enche do Espírito Santo. Não quero nem falar se você está tão embriagado, se eu estou com sono, se você está embriagado, se nós estamos embriagados. Mas o segredo é, vamos nos encher do Senhor em nome de Jesus, aprimorar cada vez mais o temor diante de cada situação. Saída para nós. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos da palavra para ser limpo. Aí ele fala assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos se não permaneceres unidos a mim. Irmão, eu quero que aconteça, você quer que aconteça, nós queremos que as coisas aconteçam, que fluam de maneira espiritual, mas o que nós precisamos fazer? Em nome de Jesus, se encher do Senhor, da presença dele. Está em mim e eu em vós. Sozinho, querido, você não consegue nada. O que eu vou fazer? Buscar a orientação do Senhor de maneira espiritual, me encher, deixar-vos encher pelo Espírito. É isso que ele fala? Mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então deixa o Espírito te encher como? Com a palavra, com a direção de Deus, com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. E assim nós vamos ver as manifestações de Deus. Ele falou assim, vós estáis limpo pela palavra. O que vai me limpar? A palavra. Lembra que a gente escova os dentes de manhã, toma banho,
toma banho de tarde, depois se alimenta, escova o dente, aí de noite escova o dente de novo. Por quê? Porque nós precisamos ser limpos, em nome de Jesus. Então, o que que vai acontecer? O que que não vai deixar eu me embriagar, eu entrar naquela coisa que vai fazer eu perder os meus sentidos? Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então, nós precisamos da palavra, estar conectados, ligados a Jesus. Assim as coisas vão acontecer, o fruto vai chegar. Aí ele fala assim, ó: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Irmão, sem Deus não podemos realizar nada. O que eu tenho que fazer? Ó, ficar ligado em Jesus, firme ali no Senhor, que assim as coisas vão acontecer. Aí, presta atenção, esse versículo se torna uma realidade cotidiana na nossa vida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim serei verdadeiramente os meus discípulos. Irmão, o que ele está falando? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Irmão, vai acontecer em nome de Jesus, porque nós escolhemos o lugar para nós estarmos aonde? Na casa do Senhor todos os dias, contemplando, ó, e buscando a orientação. Em nome de Jesus, ele já nos deu a direção para nós nos enchermos do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo nos encha. Como? Vamos cantar em salmos, em louvores e mudar o curso da coisa, porque, irmão, nós precisamos. Ó, você já observou como que o mundo age? Você liga um programa, não estou falando que é proibido você fazer nada, não. Você faz o que você quiser da sua vida, tá? Em nome de Jesus, presta atenção. Nem falando com religiosidade. Presta atenção. Mas você viu como é que de uma maneira geral, o mundo? O mundo não está de manhã, de tarde, de noite, martelando com assuntos que nos leva cada vez mais para a carne. A gente não abre um aplicativo e daqui a pouco tá vendo um monte de coisa que não vai acrescentar em nada. Não estou falando que é errado, que é coisa. Não estou falando de pornografia também. Isso aí não presta. Mas coisas à toa, coisas que não. E tá lá. O que eu preciso fazer? Troca isso, querido, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito, daquilo que o Espírito tem, e nos fortalecer e entender que em Deus nós vamos conseguir, vai gerar fruto, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nos guarda, Pai, de toda embriaguez, meu Deus. Senhor, nós estamos te servindo, nós te adoramos, Deus, e te louvamos pela tua graça, Senhor, e a tua misericórdia. E nós queremos te pedir, em nome de Jesus, nos guarda, Pai, de toda embriaguez. Ó Deus, nós estamos te servindo, não estamos bebendo, não estamos enchendo a cara, mas há coisas, Deus, que muitas vezes tentam nos embriagar e tirar o nosso raciocínio de decisão. Não que a decisão venha de nós, mas vem do Senhor. Mas a capacidade, Deus, de entender o teu propósito, aquilo que o Senhor tem, nos guarda e nos livra disso, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos ligados a Ti, que nós possamos gerar fruto e viver debaixo do teu cuidado, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.